Oi, gente, boa tarde. Obrigado pela presença. Em primeiro lugar, também agradecer a presença daqui dos nossos companheiros de bancada e pedir licença para vocês, para deixar até para enviesar um pouco a cadeira aqui, para olhar bem nos olhos desses camisas 10 que estão aqui. Vocês podem ter certeza que vocês estão vendo vários camisas 10 aqui. Talvez o único 6 seja eu, que dá na média 9, né? Então tá tudo certo. Em primeiro lugar, fazer aqui perante vocês um reconhecimento público do Z Summit, quando o Rafa falou para mim que eles estavam pensando em montar um evento como esse. Eu, com toda a minha prudência e experiência de quase 60 anos, disse, olha, isso é muito grande, isso é uma coisa assim complicada, não é chegar lá e achar que vocês vão montar um negócio desses, vão conseguir patrocinadores, vão fazer com que exista uma mobilização de interesse, porque, de fato, a experiência que eu tenho na vida é de que as coisas parecem mais difíceis, parecem mais fáceis do que de fato são. Mas depois de 6 meses, a gente vê vocês todos aqui, aparentemente satisfeitos com o que estão vendo, que estão assistindo, e eu acho que isso daqui é uma lição sempre para a gente. Eu posso dizer para vocês o seguinte, que é muito bom ouvir sempre as pessoas, ouvir as pessoas. Alguém precisa falar de quem foi o gol agora. É bom ouvir as pessoas, né? Então, depende de quem foi o gol. Exatamente, ouvir as pessoas. Mas uma das grandes virtudes dos jovens é a ousadia, né? Ousadia não é inconsequência, né? É diferente, né? Mas, sem dúvida nenhuma, a ousadia é aquilo que diferencia e talvez seja um dos maiores ativos dos jovens. Então, parabéns ao Zé Invest, parabéns à organização, obrigado pela presença. E vamos em frente, vamos começar então aqui com o nosso painel que na verdade é um nome instigante, né? Apenas o Brasil não basta, né? Que dá para a gente uma série de possibilidades de conversa e de aprofundamento de pensamento. Então vamos começar aqui, podemos começar até pela ordem, lá pela extrema esquerda, com o Miguel, com a seguinte pergunta: quem era o Miguel na faculdade, o que ele pensava fazer da vida, o que ele queria da vida e, efetivamente, quem é o Miguel hoje, camisa 10 no mercado financeiro, na Leste, trabalhando com fundos imobiliários? Primeiramente, obrigado ao Rafa, ao Z Summit pelo convite. Obrigado, Zé Eduardo, pela introdução. Agradeço também ao Gustavo e ao Marcos por dividir o painel comigo. E essa é uma pergunta muito interessante para mim, porque eu queria ser músico e estudava para isso. Até hoje ainda estudo música e meu instrumento preferido é o contrabaixo, elétrico. Eu tocava muito, cheguei a gravar bastante adolescente e nos 2 primeiros anos de faculdade. E eu comecei, curiosamente, no Pinheiro Neto, sou advogado de formação, no 3º ano, e o sonho, e a ideia, eu tinha feito um cálculo que em X meses de trabalho eu ia conseguir comprar um baixo, um Music Man à época, e era o que eu precisava e queria à época. Mas entrei no Pinheiro Neto e o trabalho lá super interessante, super criativo, com coisas que eu nunca tinha ouvido falar ou pensado. Já comecei num grupo do empresariado do Pinheiro Neto, que é uma área super ampla, e dali para frente se desenvolveu uma carreira sempre nessa área. Eu trabalho muito mais com dívida do que com equities, e desde o começo. Então, fiquei bastante tempo no Pinheiro Neto, fiquei bastante tempo num fundo focado em produtos ilíquidos, 10 anos, e estou há 2 anos na Leste em crédito estruturado, sendo cogestor do fundo. E acredito que hoje minha profissão, minhas tarefas são igualmente criativas quanto as tarefas do músico. Às vezes improvisar, às vezes preparar, estudar uma música, estudar um show para se fazer. Muita coisa eu aproveito no meu dia a dia, a disciplina de estudar.
Então, acho que quem eu fui, quem eu queria ser e quem eu sou hoje. E continuo tocando, é claro. Qual é o instrumento? Eu toco alguns instrumentos, mas o meu instrumento de preferência é o contrabaixo elétrico. Bom, boa tarde, obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Quando eu terminei o colégio, eu não sabia exatamente o que eu queria fazer, então eu atrasei um pouco mais a decisão e fui fazer administração de empresas, que acho que na minha cabeça lá atrás abria um pouco, ou mantinha, né, mantinha as minhas opções abertas. Sendo super sincero, eu era muito menos focado do que vocês, certamente. Os primeiros anos da faculdade eu ia muito pouco em feiras de emprego, feiras de trabalho, não saía do Atlético e do time de futebol. E quando começou a poder estagiar, por acaso, entrei num banco francês, CCF, não existe mais, depois foi comprado. E eu tive uma experiência boa e uma ruim. A boa é que eu gostei do mercado financeiro, eu achei o ambiente legal, mas eu não gostei da empresa grande, eu não me senti bem. E eu fui seguindo esse meu desejo de tentar achar lugares onde eu pudesse empreender, eu pudesse colocar a minha identidade, mas dentro do mercado financeiro, especialmente investimentos. E aí eu fui para a Reding Grifo, também uma empresa que não existe mais, mas eu entrei estagiário lá. Depois eu virei sócio, a gente vendeu a companhia para o Credit Suisse, e depois eu fui para a GEL. Então eu trabalho há 20 anos com investimentos. Não foi o meu plano lá atrás, de novo, quando eu tinha provavelmente a idade de quem está nos ouvindo aqui, eu não tinha muita ideia do que fazer, e talvez o conselho que para mim funcionou muito foi sempre seguindo um pouco o meu coração, assim, tentando estar em lugares, e com pessoas que eu gostava de trabalhar. E foi isso que me trouxe até a GEL. E o que me motiva hoje, me deixa feliz, é estar com um time incrível aqui, que num sábado resolveu vir ver o nosso evento da GEL. Então, acho que é isso aqui que me motiva, estar com gente que eu gosto de compartilhar o dia a dia. Bom, gente, boa tarde. Queria também agradecer o convite do pessoal da Z Summit e dizer que é um enorme prazer estar aqui com vocês hoje. O Zé, a gente já se conhece há, sei lá, mais de 20 anos. O Miguel, Gustavo, né? É prazer estar aqui compartilhando com vocês o painel. Acho que também é uma mistura um pouco do que eles falaram aqui. Também não tinha muita noção do que ia acontecer comigo na carreira. Eu fui fazer economia, eu estudava num colégio que era um colégio muito bom aqui, que é o colégio muito bom, né, que era o Bandeirantes. Eu tinha um professor chamado Heinz que falava que o ser humano não pode fazer uma coisa só, ele pode fazer mais de uma coisa. Eu gostava de exatas, mas também gostava de humanas, e quem gosta de exatas e humanas geralmente vai fazer administração ou economia, né, porque você não sabe que caminho vai seguir, quer manter as suas opções em aberto. Aí eu fui fazer economia, comecei a estagiar em área de macroeconomia, depois migrei para banco, consegui um emprego, já não era um estágio, era um emprego no Bradesco. Naquela época também, eu comecei em 94 no Bradesco, então peguei exatamente o Plano Real, era o começo do Plano Real, quando começaram fundos de commodities, tal, foi o momento que eu comecei. O meu mentor no Bradesco, um dos meus mentores, era um cara chamado Roger Agnelli, falecido, que foi CEO da Vale, era um cara super empreendedor e super brilhante. E com isso, obviamente, eu fui levando a minha carreira. Mas uma coisa que me motivava muito, e aí duas coisas eu acho que são importantes de falar, uma delas é o seguinte: eu comecei a fazer a faculdade de economia no plano Collor, né? Então, para aqueles de vocês que vão ler, né, porque é uma experiência de vida, né? Tem até um documentário do Netflix que conta um pouco dessa história com a Zélia Cardoso de Mello, que foi minha professora, né? Eu tive alguns professores icônicos, a Zélia, depois eu fui fazer Direito, o Zé também fez Direito, nós dois tivemos o Lewandowski, que é esse ministro supremo, então tivemos uns professores aí meio polêmicos, controversos, mas o Plano Collor, gente, foi um marco chocante na vida de quem passou por aquilo, tá? E isso me levou a uma outra coisa. Meu pai, no Plano Collor, quase morreu do coração, e eu comecei a perceber que ele precisava ter opções de investimento, precisava ter opções de vida, né? Existia um negócio que chamava-se, sei lá, ele era reprimido, era repressão financeira, esse é o termo técnico, né? Você tem repressão financeira, o governo controla o que você faz, a gente vive isso no Brasil até hoje. Então, uma coisa que para mim sempre foi muito objetivo era morar fora
e trabalhar fora e ter acesso ao mundo. Eu tive essa possibilidade de trabalhar fora quando eu vim trabalhar na Franklin. Eu estou na Franklin há quase 22 anos, também fruto de uma relação com o Bradesco, que tinha uma joint venture durante uma época. Eu tive a oportunidade de, pela Franklin, morar fora durante quase 10 anos. Tive a oportunidade de ter um filho fora, que está aqui hoje, tirando foto aqui, que é esse menino aqui, chamado Gabriel, que é a razão da minha vida. E, de alguma forma, a possibilidade de você abrir o escopo e alternativas de investimento lá fora é uma coisa que até hoje me motiva demais. A chance de você ter um horizonte um pouco mais amplo. Então, essa é um pouquinho da minha história. Tá? Maravilha, gente. Então, vocês já perceberam que aqui, vocês no palco, têm a possibilidade de aproveitar e extrair bastante conhecimento, bastante experiência. E, por conta disso, eu acho que a gente pode fazer aqui a nossa conversa bem interativa. Quer dizer, se vocês quiserem a qualquer momento fazer pergunta, é só levantar a mão e a gente já conversa, não precisamos represar para fazer só no final. Tá? Então, agora eu vou pedir para vocês apontarem o celular para o QR que tem aí e responder a primeira pergunta. Quanto você estima que será o retorno do seu portfólio de investimentos nos próximos 10 anos? Ou seja, isso em porcentagem ao ano. Tá? Quanto vocês acham que o portfólio de vocês, gostariam, né, de ter de retorno ao ano pelo portfólio? E aqui é simplesmente colocar o número. Você vai trabalhar o seu portfólio com o dinheiro que você tem lá da forma que você acha que é mais correta. Tem uma pergunta aqui, em que moeda? Em reais ou em dólares? Essa é uma questão. A gente vai falar de investimentos no exterior, logo é uma questão extremamente substancial para aquilo que a gente está falando. Mas vamos considerar, por enquanto, em reais, porque assim a gente... se for em outra moeda, a gente ganha ou perde de acordo com o resultado da moeda. Todo mundo já votou? Então, Vini, você pode soltar aí o resultado, por favor? Olha lá. Por enquanto, eu estou vendo 15 aqui que se destaca, 12, 20, 14, 400 deve ser para alguém que alavancou Bitcoin, deve ser alguma coisa assim, né? Tomara que não tenha sido com aquele garçom do Rio, né? Bom, já deu aqui para fixar mais ou menos 15%, eu diria que em segundo lugar tem 12, 10 e 25, não é isso? Tá? Então, estamos pensando em 15%, e esses 15%, então, vejam bem, que mesmo com a Selic alta, é mais do que a nossa Selic. Tá? E agora a gente vai para a segunda pergunta. O que vem à cabeça quando vocês escutam investimento global? Aqui é algo extremamente intuitivo, quer dizer, não precisa pensar, não precisa elaborar. Quando alguém vem para você e diz assim, olha, investimentos globais, o que vocês se lembram? Vamos para os resultados aí, Vini? Por isso que eu trouxe time grande. E ainda fizeram separado para ter... E tem duas vezes, tem Geocapital junto e separado. Né? Esse é o famoso home bias, né? Geocapital, obviamente, dólar, diversificação, tá? E aqui, olha, tem gente que escreveu Geocapital com espaço, e aí também, se a gente somar, o tamanho seria maior ainda. Mas dólar de diversificação, obviamente, são as que mais se destacam.
E isso daqui já é relativamente previsível. Então, boa. Para colocar a bola em jogo, aqui, a gente gostaria de colocar o Brasil em perspectiva. E é só colocar o Brasil em perspectiva, aqui não tem nenhum juízo de valor, nenhuma tendência, nem nada disso. Mas é simplesmente para a gente entender, eventualmente, como o Brasil se comporta com relação ao mundo. O PIB do Brasil de 2020, pelo Banco Mundial, porque o ano de 2021 ainda não está fechado, foi de 1,445 trilhões de dólares, que representa 1,7% do PIB do mundo. A capitalização do mercado do Brasil, ou seja, a somatória de todas as empresas negociadas em bolsa a valor de mercado, representa 1,1% da capitalização de mercado do mundo. A renda fixa, o que existe de renda fixa, mercado secundário sendo negociado diariamente nos diversos mercados, tanto locais como internacionais, é de 0,4% do valor total do estoque de renda fixa negociada no mundo. Crescimento. O crescimento no Brasil nos últimos 20 anos foi, em média, de 1,9% ao ano, contra o resto do mundo, com 4,6% ao ano. Nos últimos 10 anos, o crescimento médio anual do Brasil foi de 0,2%, enquanto o resto do mundo, e aqui o Brasil incluído, 1,5%. O crescimento estimado de 2022, ano que ora iniciamos, pela pesquisa Focus aqui no Brasil, de 0,4%, enquanto o Banco Mundial tem uma perspectiva, uma estimativa de crescimento no mundo de 4,2%. E aí, então, agora a gente muda um pouco o título da nossa palestra, da nossa conversa, e a gente começa com Marcos Vinícius. Marcos, apenas o Brasil basta numa carteira de investimentos? Obviamente, a gente aqui é meio viesado, né? Então, a resposta é não. E aí eu vou usar um pouco das respostas que vocês deram nas perguntas aqui como ilustração. Então, a primeira ponta dos 15%. Então, se a gente coloca e fala assim, eu espero um retorno da minha carteira em 10 anos, 15% ao ano. E aí alguém falou, mas em que moeda, né, assumindo que seja em reais, porque se for em dólar é pior ainda, e a gente fazia essa pesquisa com clientes consistentemente até 2, 3 anos atrás, e as pessoas respondiam em dólar, 20%, 22% ao ano, consistentemente. Era o maior país do mundo, a gente fazia o survey em mais de 20 países, era Brasil e Índia, que eram aqueles que colocavam os números bem altos. Mas mesmo que seja em reais, 15% é um número pesado. Segundo é a pergunta se é real ou nominal, né, se isso é uma coisa corrigida pela inflação ou não. Mas eu acho que o grande raciocínio é, o melhor investidor no mundo não consegue render 15% numa moeda que vale a pena investir consistentemente em 5, 10, 15, 20 anos. Então, alguma coisa está errada, né? Então, um país que tem o juro que o Brasil tem, não se sustenta a longo prazo. E aí vocês viram, aqueles de vocês que estavam aqui, alguns painéis anteriores, sobretudo o painel da Zeina, que falou um pouco dos problemas estruturais, do problema de educação. Eu acho que são coisas que mostram que o Brasil, visto de fora, é sempre algo marginal, né? E eu dou esse testemunho aqui de trabalhando numa empresa multinacional, é muito difícil você colocar o Brasil no mapa como um país relevante, porque eles veem muito essa dificuldade nossa, a despeito das grandes oportunidades que a gente sabe que o Brasil tem, mas você, de alguma forma, sempre vê muitas barreiras. E eu acho que, por causa dessas barreiras, aqueles de vocês que puderem pensar numa poupança a longo prazo diversificada, e aí foi a segunda palavra que vocês usaram, que foi brilhante. Então, essa plateia aqui é uma plateia extremamente qualificada, porque eu acho que as duas respostas, para mim, foram no ponto, né? O 15% tem tudo a ver com o juro básico que a gente tem hoje na economia, e é um bom parâmetro, mas o segundo ponto da diversificação, eu acho que é fundamental. É você tentar olhar como você consegue se proteger, né, de alguma forma, porque você vive aqui.
você faz o teu planejamento a longo prazo, a maioria de nós aqui, acho que vai viver aqui, vai se aposentar aqui, vai morrer aqui, né? Algumas pessoas vão morar fora, mas de alguma forma é o lugar onde a gente cresce, gosta e vê oportunidades. Agora, viver só com investimento no Brasil é uma coisa que sempre vai te deixar vulnerável, seja por causa do governo, seja por causa da moeda, seja por causa de toda a combinação de fatores que a gente vê aqui. De novo, a despeito das oportunidades, a gente sempre tem essa questão do home bias, né, que é uma expressão que muitos de vocês conhecem aí, que existe no mundo todo. Eu acho que todos os investidores dos países onde a gente atua, eles têm essa preferência pelo país, porque é a história da assimetria de informação. Então, aqueles que vivem no próprio país têm essa percepção de que conhecem mais o país. Quando a gente fala com planos de previdência, aqui no Brasil a gente tem vários clientes que são fundos de pensão, planos de previdência é pior ainda porque também tem o fator de você achar que você tem que fomentar a economia do país, mas vocês não têm o compromisso de vocês é com vocês mesmos. Vocês têm esse compromisso de guardar o dinheiro, preservar o dinheiro e ter um poder de compra a longo prazo. Se você quer ter um poder de compra a longo prazo, não estou nem falando de você dobrar, triplicar capital com coisas mais agressivas em curto prazo. Estou falando para você manter uma reserva, para você fazer um planejamento, qualquer aula de planejamento financeiro tem o lado do ativo e do passivo, você tem que também saber como você gasta, mas você tem que saber que na parte do teu investimento, você precisa ter uma coisa consistente. E, de novo, um país que cobra o juro que o Brasil cobra, que tem a volatilidade que o Brasil tem em todos os tipos de ativos, que tem a falta de seriedade, aqui eu vou trazer um outro ponto, que eu estava conversando até com algumas pessoas que foram visitar o nosso stand. Aqui, quando a gente fala de, por exemplo, crédito, né, no Brasil, você não sabe o que vai... Você pode ter todas as garantias, você pode ter todo o contrato feito, você pode ter tudo. E aí vem um juiz e fala assim, ah, não, isso aqui eu acho que tem um desequilíbrio dos contratos porque você é um capitalista selvagem que está lesando o meu investidor, a gente já viu isso N vezes aqui, então, portanto, eu não vou te dar o ganho de causa. Então, por todos esses motivos, por todo esse ambiente macro que a gente tem aqui, é insano pensar que você não deveria ter pelo menos uma parte do teu patrimônio investido em alguma coisa fora do Brasil. Quanto? Aí é uma discussão que a gente vai ter ao longo dessa sessão, tá? Mas, de alguma forma, alguma coisa você precisa ter, é uma necessidade. Tá? E eu já falei demais aqui. Não, tentando construir em cima, e a resposta eu acho que é um grande não, né? Não basta. E o que eu acho triste dos números que a gente viu, né, tanto para trás do nosso tamanho, do tamanho do Brasil em perspectiva, quanto para frente, quando a gente pensa em crescimento, é porque a GEL, no final, é uma empresa que acredita no Brasil, gosta do Brasil e vê oportunidade do Brasil, mas vê vocês como oportunidade. A nossa oportunidade são vocês, clientes, investidores, profissionais que podem trabalhar com a gente. E o que a gente quer, a gente existe para mostrar para os nossos clientes que fora do Brasil estão as melhores e maiores empresas, né? A maioria das oportunidades de investimento, quando, no caso da GEL, a gente pensa em empresas, elas não estão no Brasil. A gente viu aí, é 1% mais ou menos do total de empresas que está no Brasil. Então, a GEL, no nosso dia a dia lá, é um pouco essa ambiguidade de olhar para dentro do Brasil para o cliente, para ajudar vocês como profissionais e como investidores a olhar para fora de uma forma natural. E eu acho que o investimento é o último campo que falta para a gente conquistar. Eu sou bem mais velho que vocês, e eu sempre digo que quando eu era novo, estava na escola, ter um tênis da Nike era um tênis importado. A gente falava, uau, ele tem um tênis importado, né? E hoje, um tênis da Nike é só um tênis, né, da Nike. Tem da New Balance, estou vendo um ali, então ninguém mais fala, nossa, ele tem um tênis importado, né? O relógio, o óculos, o carro, a mesma coisa. Mas no investimento a gente ainda está tratando assim, né? Tem um painel sobre investimentos importados, né? Investimentos internacionais. E eu sinceramente já acho que quando vocês estiverem aqui, falando para a geração, eu não sei qual vai ser a letra da geração daqui 15, já acabaram 20 anos. As letras, né? Agora Pois tem que entrar nas gregas. Vão imitar a pandemia, não sei. Mas quando tiver a geração Omicron aqui, e vocês, geração Z, estiverem aqui tentando fingir que não são muito velhos, acho que vocês vão falar, você imagina, eu assisti uma vez um painel sobre investimento internacional. A gente tinha que mostrar para as pessoas que, putz, comprar uma ação da Nike, ou da Apple, ou da Microsoft, era uma coisa que eles podiam, que eles deviam, que era legal, que era bom para o portfólio deles, né? Então, eu ainda acho que o investimento é esse último campo que falta
e acho que a geração de vocês é muito importante, porque vocês já nasceram com isso conquistado como consumidores, como interagindo com as marcas e com as empresas. Então, eu tenho muita convicção que isso aqui está melhorando, vai melhorar, os juros podem subir, os juros podem cair. Claro que isso, no curto prazo, mexe um pouco com a atratividade ou com o jeito que as pessoas olham para os investimentos, mas eu queria deixar essa grande provocação aqui para vocês. Vocês já são globalmente inseridos nas suas vidas, sejam também investimentos. Legal. O boné importado, né? Eu lembro disso, isso é muito verdade. Hoje em dia, o acesso é super fácil a tudo que é importado, mas investimento nem tanto. O que eu queria falar sobre essa pergunta do não basta e por que, para mim, não basta o Brasil, é um pouquinho que o Marcos falou sobre ambiente institucional, ou seja, nossas instituições. Tá? Então, eu estava pensando aqui na palestra, e vocês responderam dólar como a primeira coisa que vem à mente quando fala de investimento exterior. A gente tem que lembrar que, eu fui atrás dessa informação, o dólar surgiu em 1785, o real surgiu em 1994. Então, quando o Marcos comentou que ele entrou na faculdade, a moeda era outra. Acho que vocês não pegaram isso, é um fato. Eu cheguei a pegar algumas moedas diferentes. Então, é tudo muito recente. Então, se você for pegar no resto do mundo, o primeiro Banco Central foi o da Suécia, em 1668. O nosso Banco Central aqui foi da Era Vargas, 1945. Não chamava nem Banco Central, chamava SUMOC, era a Superintendência de Moeda e Crédito. Antes disso, era o Banco do Brasil, que fazia as vezes de Banco Central. A Autoridade de Mercado de Capitais, nos Estados Unidos, a SEC foi criada logo depois da crise de 29. A crise de 29 foi lá, aconteceu, isso adiciona ao ambiente institucional. A nossa CVM foi criada em 1976, praticamente 50 anos depois, então super recente. E a gente tem aqui um ambiente institucional no Brasil que parece sempre em fluxo. Então, a gente brinca às vezes nesse meio de investimentos que no Brasil nem o passado é certo. Então, vou mudar. A Leste é uma casa de investimentos alternativos, né? Então, tem algumas coisas diferentes ali, e uma das classes de investimentos é precatórios. Então, um pouquinho sobre o que é precatório. Precatório é basicamente um título de dívida do governo, mas decorrente de uma ação judicial. Então, alguém que brigou com o governo lá, às vezes 20, 30 anos por causa de uma desapropriação, o governo emite esse título, a pessoa deveria receber até o final do ano seguinte da emissão, e, poxa vida, vem uma PEC no final do ano passado e parcela essa dívida em suaves, uma coisa que a pessoa estava esperando há 20, 30 anos. Então, aí você fala, eu vou pegar meus investimentos e eu vou deixar 100% neste país, com esse tipo de ambiente institucional sempre em fluxo. Outro exemplo recente de investimentos é fundos imobiliários, né? É um produto que caiu muito no gosto do varejo, das pessoas físicas, porque é uma tradição do brasileiro ser rentista, né? Então, voltando a essa época do boné, do tênis importado, eu lembro que na década de 90, muita gente alugava linhas de telefone. Para vocês pode parecer um absurdo, mas as pessoas tinham linhas de telefone, eram proprietárias e alugavam por um preço caro. Depois das privatizações, isso não tem mais, porque a linha de telefone é algo assim, super barato. Você vai lá na lojinha, pega uma linha e pronto. Mas o brasileiro tem essa cultura do rentista, que não necessariamente é alguma coisa que prevalece no mundo todo. E a CVM deu uma decisão recente, CVM, nossa Autoridade de Mercado de Capitais, que mexe muito com essa renda dos fundos imobiliários. E era um produto que vinha desta maneira há 10 anos. Então, de novo, é algo que você perde, às vezes, um pouco a confiança. Não estou discutindo se a CVM está certa ou errada, talvez vocês tenham lido sobre isso, não é esse o caso. Mas é a mudança permanente do ambiente institucional, porque temos instituições novas, temos uma moeda nova, temos um controle de inflação que não é nossa tradição. Nossa inflação sempre foi um pouco fora de controle. Então, acho que o Zé Eduardo mencionou o tamanho do mercado de renda fixa. 0,4. Eu fui atrás desse número
35 bips, ou seja, 0,35% dos fundos de renda fixa hoje no Brasil tem exposição a renda fixa fora. É um número absurdo. Nesses números de renda fixa, o tamanho do mercado brasileiro, se você tenta fazer uma proporção, completamente desproporcional. Ou seja, a gente participa muito pouco do mercado internacional de renda fixa e de outros tipos de mercado. Então, assim, por tudo que os colegas já falaram, mas é importante estarmos também expostos a ambientes institucionais mais desenvolvidos. Acho que eu mencionei especificamente os Estados Unidos, um pouquinho a Europa, mas que deem um pouco mais de segurança e estabilidade no arcabouço de regras sobre as quais você está investindo. Então, sim, com certeza é importante ter uma alocação fora, em teses, em mercados, em regras mais testadas. Só fazendo um parênteses aqui, eu acho que é importante que fique claro que aqui a ideia não é, obviamente, criticar o Brasil, nem falar das fragilidades brasileiras, o Marcos Vinícius falou e deixou isso bastante claro. A ideia é colocar em proporção a importância do Brasil com relação ao mundo e analisar o investimento de acordo com o binômio que é o mais importante, que é a relação risco-retorno. Não é? Então, quer dizer, não vejam de outra forma, senão esse painel como tentando levantar, não é? E deixar claro que você efetivamente precisa ter a melhor relação risco-retorno, porque a gente está tratando de dinheiro, e esse dinheiro pode ter os usos, obviamente, mais nobres do mundo, e terá certamente o dinheiro, porque o dinheiro não aceita desaforo, não é para brincar com eles. Então, a ideia é justamente mostrar que, levantar a pergunta, apenas o Brasil basta, ou apenas o Brasil não basta? E agora vamos pedir outra vez para vocês posicionarem os celulares para responder a seguinte pergunta: em qual região do mundo você pensa quando houve investimento global? Vini, estamos aí? Acho que fixou, né? Estados Unidos, América do Norte, né? USA. Alguém aqui gostou de Bangladesh também? Gostaria de conversar, inclusive, com ele, depois que terminar, né? Para ver exatamente quais são as oportunidades que estão escapando da gente, né? Tá certo? Então, vale a pena a gente conversar aqui. Angola também parece uma oportunidade, tá certo? Polônia, isso lembra as polonetas dos anos 70, talvez seja aí algum resquício disso. Bom, gente, agora, então, para vocês, para os nossos convidados, parece que existe o viés Estados Unidos, China, Europa também. Então, o vídeo de vocês, com relação a regiões e com relação a produtos, aproveitando justamente a característica peculiar de cada uma das casas aqui, que é bastante complementar, começando pelo Marcos Vinícius. Regiões, diversidade / sofisticação dos produtos. Como é que você analisa o mundo e o Brasil? Bom, eu trabalho numa casa que é muito grande, né? A Franklin Templeton é um grupo de 1,5 trilhões de dólares, então é mais do que o mercado brasileiro inteiro de fundos. Então, a gente é agnóstico, então a casa é uma casa que tem presença de fato no mundo. A gente tem mais de 40 escritórios, mais de 40 países, né? A gente tem mais de 60 escritórios em 40 países, então a gente é uma casa muito grande
Mas a leitura que a gente tem feito ao longo dos últimos anos é que o centro de gravidade do mundo está se movendo mais a leste. O que eu quero dizer com isso? A casa é uma casa que nasceu nos Estados Unidos, então a nossa sede é na Califórnia, São Mateus, que é uma cidade ao sul de São Francisco. Então a gente, né, tem lá uma base muito grande nos Estados Unidos, mas crescentemente nós temos quebrado a cabeça, entre aspas, para aumentar a nossa penetração em Ásia, porque a Ásia é onde vem o crescimento. Então a gente trouxe uma pessoa, para vocês terem uma ideia, de uma grande instituição chinesa para delinear nossa estratégia na China. Então, acho que as respostas que foram colocadas aí, Estados Unidos e China, são duas ótimas respostas, porque, obviamente, são as duas grandes potências, né, dos próximos 50, 100 anos. Mas a leitura que a gente faz é o seguinte: você precisa ter um pé em cada canoa e você precisa ter a possibilidade de aproveitar essas oportunidades em vários mercados. E é isso um pouco o que a gente faz, né? Uma coisa que a gente percebe aqui no Brasil é que, por exemplo, a Europa, que é um mercado gigantesco, né, de empresas, de boas oportunidades, aqui no Brasil praticamente passa despercebido. É curioso isso, o investidor brasileiro, na média, que investe fora, o investidor sofisticado, ele não tem uma boa leitura de Europa, né? É uma evidência anedótica aqui. E a gente também tenta mudar um pouco essa visão, até porque na Europa você tem muitas empresas globais, que também, e esse é um outro comentário, quando você fala de empresas, às vezes é menos importante onde a empresa é sediada e mais importante onde ela deriva o seu resultado, né? O exemplo clássico aqui é um pouco do que a gente conversou, de Nike, de Nestlé, as empresas não são americanas ou suíças, são empresas globais, tá? Agora, uma coisa, e aí voltando ao ponto anterior do que a gente discutiu, claramente, eu acho que a pior coisa para o Brasil, e pegando o teu gancho também, é que o Brasil está fora das cadeias de valor, né? Então, o Brasil é um pária como cadeia de valor. A gente importa esses produtos, mas a gente não participa da discussão, né? A gente não, né, nada do Samsung, do Apple, passa pelo Brasil. A gente está ficando totalmente fora de tudo. E isso eu estendo para a Latam. Tá? E a gente se ressente muito, trabalhando na área Latam da empresa, é que quando você vê os resultados, o Latam é sempre muito, muito inferior ao resto do mundo, seja Europa, seja Ásia, seja Oriente Médio, seja América do Norte. Então, a gente está ficando muito para trás. E é preciso que a gente faça um esforço muito grande para se inserir. E nós todos aqui, inclusive como profissionais e pessoas que estão nesse mercado, uma coisa que é necessário é que a gente se insira, né? A gente comece a ter mais interação com o pessoal de fora, a gente fale o inglês melhor, isso também é um ponto importante que eu queria falar aqui, eu precisava falar aqui nesse grupo, mas de alguma forma é um pouco isso, a gente como empresa é agnóstico, para nós não importa, se você quer, escolha o teu veneno, se você quiser fazer Estados Unidos, Ásia, Europa, para nós tanto faz, porque a gente tem presença no mundo todo, tá? Mas de alguma forma, crescentemente a Ásia vai ganhar mais importância, porque demograficamente, em termos de crescimento, é onde o motor está mais aquecido hoje, na nossa leitura. Gustavo, onde é que vocês têm investido em ações? A GEL tem um modelo de empresa bem diferente da Franklin. A gente é uma boutique de investimento brasileira que está aqui no Brasil com 11 pessoas do time de investimento. Temos aqui 3 representantes, Pedro, sócio, Bruno e Young. Então, a gente tem uma lógica de encontrar os melhores negócios do mundo como modelo de negócio para o nosso cliente, né? Então, onde ele foi fundado, para a gente importa muito pouco, né? O que a gente procura é encontrar os 60, 70 melhores modelos de negócio com capital aberto em bolsa de valores, e se ele foi fundado na Suécia, na Suíça, nos Estados Unidos, ou na China ou no Japão, para a gente pouco importa. O que a gente está, de novo, procurando são excelentes modelos de negócio. Então, quando a pergunta é onde a GEL tem investido, é no mundo todo, né? Quando a gente olha para os negócios que a gente investe, que a gente é acionista e que os nossos clientes são acionistas conosco, eles se aproveitam do crescimento no mundo todo. Quando a gente investe numa empresa de luxo, na LVMH, por exemplo, parte relevante, 30%, agora eu estou correndo risco, tem 3 pessoas do time de investimento, mas eu vou chutar, 30%, não vou chutar, mas vou falar, 30% das receitas de LVMH, mais ou menos, vem de Ásia. Então, é isso que eu queria também trazer aqui. Às vezes a gente fala, eu comprei uma ação da LVMH, então você investiu na França? Eu acho que não. Eu acho que você investiu mais na Ásia do que na França, ou talvez tanto quanto. Então, esse é o conceito que a gente usa. Quais são os melhores modelos de negócio
e onde estão os clientes deles. Então, a Ásia, por exemplo, a gente concorda, e já vê isso nos resultados das empresas que a gente investe e acompanha. Não quer dizer só empresas asiáticas, a gente até investe nelas também. Nintendo, por exemplo, a gente investe e gosta. Mas a gente já se apropria do crescimento asiático, especialmente da China, via os investimentos em outros ativos. Então, para a gente pegando uma palavra que já foi aqui usada, agnóstico, a gente também se sente assim. Para nós, o importante sejam acionistas dos melhores negócios do mundo, porque eles vão entender para o seu negócio onde está o crescimento. É isso que a gente acredita. No final, invista no mundo todo. Miguel, fundos de imobiliários internacionais. Na Leste, em si, a gente tem Estados Unidos tão somente, tá? Porque é um ambiente de negócio, como falei na fala anterior, muito interessante para esse tipo de investimento. Então, o mercado de REITs, que são os Real Estate Trusts nos Estados Unidos, que é basicamente a inspiração do nosso fundo de investimento imobiliário no Brasil, é um mercado de $1 trilhão. Todas as regras desse mercado já foram testadas e retestadas e você tem uma segurança muito maior ao investir lá. Mas tem 2 pontos aqui nessa coisa da região que são muito interessantes hoje em dia, que são um acesso a esse tipo de investimento e 2, às vezes você hoje em dia não sabe. A gente até conversou um pouquinho antes de entrar aqui. Você não sabe onde está o seu investimento, você deveria saber, mas é difícil. Então, o acesso hoje faz parte dessa ruptura que a gente teve no mercado de plataformas e agentes autônomos e muito mais gente de varejo entrando em investimentos mais complexos. Então, hoje você tem acesso via plataformas do BTG, por exemplo, que é um dos patrocinadores aqui, a investimentos no mundo inteiro. Então, tem fundos de China. Eu sei que hoje em dia tem um fundo de fundos de private equity que investe nas maiores casas de private equity no mundo. Então, hoje as pessoas, até o varejo, têm acesso a diferentes jurisdições. O que é sempre importante quando você investe, ou para qualquer coisa na vida, é você perguntar o porquê. Por que você está investindo em tal produto, se isso é para você, se isso não é para você e por que é para você. Às vezes parece super interessante, eu vou investir num fundo aqui de ações da China. Por quê? Você sabe? Como é que isso se encaixa dentro de um portfólio? O que você está buscando com o investimento? Qual o seu horizonte de investimento? Por que China? Eu acho que a China, eu li, eu me informei, eu acho que a China realmente, a Bolsa da China tem uma perspectiva muito boa. Legal, saiba por quê. Outra coisa que o Marcos falou que eu gostaria de adicionar às vezes, é menos importante a nacionalidade do papel ou da empresa, e mais importante onde o ativo está. Isso é muito interessante nesse mundo de criptoativos, que você pode entrar hoje numa crypto exchange, numa Binance da vida, e você começa a comprar papéis ali, ou tokens, de coisas que você não sabe exatamente geograficamente onde estão. Então, onde está o Ether? Não sei. Onde está a custódia desse ativo? Qual a regra, qual a jurisdição que está me garantindo a custódia desse ativo? Então, é muito difícil hoje até você saber exatamente onde você está geograficamente. Então, o Gustavo mencionou a LVMH, que tem 30% das receitas dela na Ásia. Então, praticamente todas essas empresas multinacionais estão, como o Gustavo falou, no mundo inteiro, gerando receita no mundo inteiro, tendo problemas e tendo sucessos no mundo inteiro. Então a discussão de geografia hoje é interessante, vale a pena se informar. O varejo tem acesso, todos nós temos acesso à informação, e é importante ir atrás e se perguntar o porquê. Não é uma questão dos Estados Unidos, me parece que os Estados Unidos são um lugar interessante, de fato são, para investir, mas sabe por quê e para aquele investimento específico? Então, eu estou investindo no real estate nos Estados Unidos. Por quê? Porque lá tem um ambiente de negócio interessante, eu consigo ter retornos interessantes numa tese específica. Então, só fechando tudo isso que Gustavo e Marcos falaram, e esse acesso hoje, essa ruptura que teve no mercado de disponibilizar para todos nós todos esses mercados. Mas o problema disso, às vezes, é o excesso de informação, né? Acho que na cadeira de vocês, o mais difícil hoje é filtrar.
Então, antigamente, você ia no seu gerente do banco, quero investir, eu tenho um dinheirinho para investir. Entrei no Pinheiro Neto, tinha lá, começaram a cair os bônus, eu quero investir. E o gerente falava, não, ó, CDB. Você não tinha opção. Hoje em dia, você tem muita opção. Isso também é um risco, você se perde se você não tiver um foco de olhar não só a geografia, mas todos os aspectos do investimento, saber fazer as contas, saber o que você quer. Você vai se perder com youtubers, com a internet, com os próprios relatórios de research. Hoje em dia a gente consegue pegar relatórios de todas as grandes casas, a gente consegue pegar da Franklin, da GEL, o que eles estão pensando sobre um determinado mercado ativo, mas você acaba se perdendo. Então, cuidado, se informem sobre geografia, sobre retornos e busquem ajuda profissional até, né? Entendam o gestor, às vezes, procurem gestores especialistas nesses mercados no exterior. Bom, vocês já perceberam que a gente não tem aqui o tempo que gostaria para conversar e para tentar entrar em determinados pontos. O Alex, que vai falar de criptomoedas, está aí também, já está sentindo o ambiente, porque certamente a palestra dele vai ter uma audiência crescente, porque ele sabe, ele criou um modelo para prever o valor dos bitcoins nos próximos 10 anos. Então, inclusive, é ele que vai montar a carteira de investimentos da gente aqui e garantir, ele vai garantir na pessoa física o resultado. Então, a última pergunta para vocês aqui é a seguinte, e aí depois, se der tempo, a gente faz uma pergunta. Vai dar tempo, Rafa? Vai. A última pergunta. O que faria você não investir globalmente? Ou seja, quais seriam os empecilhos, os impedimentos, as limitações que você dissesse, não, investimento internacional, obrigado, não quero? Vamos lá, Vini. Eu acho que tem aqui burocracia, tem em primeiro lugar. Esse é um tema interessante também para até ser desmistificado. Risco, nada, falta de conhecimento, sem dúvida. Lula eleito, precisa entender se é porque os resultados no Brasil melhorariam ou se é porque impediria os investimentos lá fora. Então, precisa ver qual seria a coisa. Mas quer fotografar, Marcos? Marca aí. Fotografa. Pronto. Gente, perguntas? Rafa, você tem o microfone ali? Boa tarde, pessoal. Eu sou a Aimee, eu trabalho no Multifamily Office, e o tema sendo, né, diversificação global. Eu vejo uma coisa que eu tenho notado faz algum tempo, se você pega a diferença do acesso à diversificação internacional para a pessoa, por exemplo, pessoa física, e para um cliente que tem um certo patrimônio e já está num nível mais alto nesse sentido. Eu queria saber o que vocês acham, o que as casas de vocês acham nesse sentido, porque, por exemplo, eu hoje, buscando uma carteira diversificada internacionalmente, num fundo da GEL, por exemplo, eu ainda não conseguiria entrar. Porque, ou, por exemplo, o valor mínimo é muito alto e teria um peso maior do que eu gostaria que tivesse na minha carteira, ou é para investidor, por exemplo, qualificado, e ainda não é meu caso. Então, eu queria saber o que vocês acham nesse sentido e se as casas de vocês fazem alguma coisa para incentivar. Ou seja, o valor financeiro a ser investido é um impeditivo e existe algum tipo de plano para que esses valores sejam reduzidos, e aí até um aspecto também que beira a regulação, né? Só no caso da GEL que você comentou, obrigado pela pergunta. O mínimo dos fundos da GEL é R$1.000. A gente tinha, acho que isso faz parte da nossa
de novo, da nossa proposta de valor, tentar democratizar o investimento global o máximo que dá. Então, acho que o mínimo de R$1.000, se a gente puser em dólar, então ele é bem, acho que atrativo. Mas sim, a gente tem um problema regulatório, e é uma pena, e a gente compartilha não só da tristeza, como quase da... assim, a gente realmente não concorda que o fundo como o da GEL, que investe nas melhores empresas do mundo, em modelos de negócio incríveis, seja, por uma regra da CVM ainda, apenas para investidores qualificados, que eu também detesto o nome, porque diz que o investidor que tem mais dinheiro é mais qualificado do que o que não tem, e que é uma coisa que eu pessoalmente, acho que está de ponta cabeça, são duas coisas independentes. Então, agora, a gente sabe também que tem na CVM um estudo e um caminho para isso mudar. Eu espero que isso mude. A GEL vai ser será muito contente de poder realmente receber os recursos dos investidores que não tenham R$1 milhão para investir, mesmo no mínimo baixo dos fundos. Se eu puder... Vai lá. Não, essa pergunta é muito interessante e acho que uma palavra aqui é suitability, tá? Esse tipo de regra que tenta dizer qual produto serve para qual investidor. É quase como proteger o investidor dele mesmo. Só que no arcabouço regulatório hoje, ele é muito complicado pelo seguinte: hoje os BDRs, então BDRs são, vamos dizer, ações de empresas fora que você pode comprar envelopados de uma certa maneira aqui na B3, tá? Esse produto está liberado para varejo, para pessoa física, sem ser qualificado hoje pela CVM. Então, significa que se você tiver R$5.000, você pode colocar 100% do seu... Vamos dizer que seu portfólio seja total de R$5.000 para investir. Você pode colocar 100% na Amazon. A Amazon é uma boa empresa? Talvez, talvez não. Mas, do ponto de vista de investimento, isso é insano. Por que você não poderia colocar no fundo da Leste de Crédito, no fundo da GEL, que é profissionalmente gerido e tem um portfólio de empresas, enfim, você não pode fazer uma coisa, pode fazer outra. Então, essa evolução regulatória tem acontecido, tá? Na CVM, então, são 555 de fundos, esses percentuais de investimento no exterior foram aumentados, depois teve mais responsabilidade para o gestor para fazer isso, compliance, enfim... os BDRs agora foram liberados e isso deve ser gradualmente sofisticado, tá? Mas a questão do suitability é um problema, é uma grande discussão no Brasil, tá? Se eu puder só responder diretamente, estou perguntando o que a gente tem feito a respeito. A gente tem feito um lobby forte. Então, essa instrução CVM aí, que foi uma audiência pública, 8 de 20, que está para sair até o primeiro semestre. Então, a proposta que veio, pelo menos a proposta que a CVM fez a mercado para comentários, era uma proposta para ampliar para público em geral. Então, se passar como a gente propôs, vai ser acessível a todo mundo. A gente espera que passe, e só foi proposto isso, a CVM não fez isso porque ela simplesmente falou, não, decidi fazer, porque houve um lobby da indústria, então nós nos cotizamos como indústria, contratamos escritórios de advocacia para fazer o pleito, e assim funciona na SUSEP, na Previc, de Previdência, fechada, aberta, aberta, fechada respectivamente, e na CVM. Então, a indústria tem se mexido para tentar ampliar, mas aí eu preciso te dar o lado negro da força. Existe resistências, né, de vários entes, e um deles é o próprio governo, que gosta do financiamento cativo de dívida. Então, entre aquilo que eu falei da repressão financeira. Então, no final das contas, quando o governo precisa fazer rolagem de dívida, ele gosta de ter o financiador cativo, que somos nós. Então, eu acho que acaba sendo uma tese de todos nós de falar, permita-me investir no mundo todo. Mas a indústria tem se mexido e a gente tem feito um trabalho muito grande, é custoso, é caro, toma tempo, mas eu acredito que vai liberar sim, eu acredito que vai se abrir. Então, cenas dos próximos capítulos aí. Gente, acabou o tempo aqui, brigadíssimo pelos nossos... Ele, né?
Boa tarde, todo mundo. Eu vi uma das respostas aí da pesquisa. Eu gostaria de saber o que é Nifty 50s. Eu nunca ouvi falar disso daí. Nifty 50s. Na década de 60, 70, existiam teorias que falavam aquelas empresas, que eram os Nifty 50, as 50 maiores empresas, eram empresas que não poderiam dar errado. Então, aquelas empresas eram aquelas empresas que todo mundo investia e falava assim, é o FANG de hoje. O Nifty 50 seria o FANG, é você chegar e falar assim, compra o pacote que isso não vai dar errado. E eram empresas na época de consumo, a maioria daquelas empresas eram empresas de consumo. E muitas delas quebraram, como acontece na economia como um todo, que empresas não duram poucas empresas duram 100 anos. Pega 100 anos de... As top 10 de 100 anos atrás não são as top 10 de hoje. Então, o que eu quero dizer é que o Nifty 50 era um conceito de chegar e falar assim, compra aquilo que sempre vai dar certo. E hoje está acontecendo isso. Facebook, vocês devem ter visto, Meta agora, né? Sofreu muito, então não tem essa de você comprar às cegas. Você precisa fazer, acho que o Gustavo falou isso, tem que fazer o seu trabalho de pesquisa. Tem que ter inteligência de conteúdo para saber que você está comprando, né, não está comprando gato por lebre. Esse era o conceito de Nifty 50. É isso, gente. Obrigado. Parabéns a todos. Obrigado. Até a próxima. Pedir um minutinho aqui, queria só agradecer todo mundo do painel, agradecer esses feras do mercado financeiro e dizer que realmente o objetivo do painel foi falar desses temas, enfim, de investimentos no exterior conceitualmente, mas agora às 4 a GEL vai fazer um workshop de como botar isso na prática. Então vai ser muito interessante lá na área dos workshops, a gente vai ter isso e aproveito para pedir para todo mundo ficar na plenária, que agora a gente vai ter uma palestra super interessante de um tema absolutamente atual, que é disrupção tecnológica no mercado financeiro, com Gustavo Blasco, CEO da GCB Investimentos. Mais uma vez, muito obrigado a todos.